Estamos felizes de estarmos aqui, porque este lugar é o lugar onde nos reunimos para ouvirmos e aprender também do nosso Deus. Amém, queridos? Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra que eu aprendi, que eu ouvi de alguém, e eu quero compartilhar o que tenho aprendido com esta palavra com os irmãos, desejando que o Senhor possa falar fortemente ao nosso espírito hoje. Amém, queridos? Os irmãos se assentaram, mas para a gente ler a palavra de Deus é sempre bom a gente estar de pé, que é uma forma de nós reverenciarmos, uma forma de nós mostrar também o nosso temor, a nossa reverência diante da palavra do Senhor. O texto que eu quero ler com os irmãos está na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler o primeiro versículo e depois nós vamos saltar para o versículo 16. Gálatas, capítulo 5, o primeiro versículo, depois nós vamos saltar para o versículo 16. Todos encontraram? O versículo 1 diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo agora 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências ou os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações ou ciúmes, iras, pelejas ou desacordos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas, ou seja, contra o fruto, as manifestações do fruto do Espírito, não há lei contrária. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências ou desejos. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Amém, amados? Essa palavra muito rica, Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos abrir a Tua palavra e de uma maneira livre podermos estudá-la, aprender com ela, aprender de Ti com ela. Pai, hoje nós estamos aqui numa manhã especial, como já foi mencionado,
o significado desta manhã, do dia que esta manhã representa para nós, e o objetivo que se tem esse culto, que é realizado uma vez no mês. Pai, nós queremos nesta manhã que o Senhor, que é o dono das nossas vidas, que o Senhor que é o mesmo que arquitetou, ó Deus, e providenciou através de Jesus, o nosso retorno, ó Deus, a comunhão com o Senhor, aquela comunhão que foi rompida lá no Éden. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós podemos alcançar em parte desta revelação. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa aqui, da minha vida. Senhor, ministra o nosso espírito nesta manhã. É o que nós desejamos, é o que nós ansiamos, é sermos ministrados através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos amados, esta palavra, a tônica dela, na verdade, esta manhã, é buscar a santidade constante na nossa vida. E eu queria iniciar esta fala com os irmãos nesta manhã, fazendo uso também de 2 versículos do próprio apóstolo Paulo, que também, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, na sua segunda carta, no versículo 2, está também aqui a tônica de nós estarmos ministrando, ou Deus está trazendo essa palavra aqui para os irmãos nesta manhã. E o propósito maior, irmãos, é tentar despertar no coração meu, no seu coração, a importância de levarmos uma vida vigiada. A importância de estarmos entendendo o que Deus realmente quer de nós. E a nossa preocupação como líderes, ou como um presbitério sobre a vida da igreja, irmãos, não é outro senão nos prepararmos e também preparar você. Preparar você. Porque o dia está chegando. O tempo está findando. E a preocupação que bate no nosso coração é aquela: será que todos estão entendendo? Será que todos que estão agregados a nós estão entendendo a importância desta hora? Será que todos nós estamos realmente atentos? Ou estamos caindo naquele pensamento, né? As coisas parecem que não são bem assim. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, no versículo 2, ele fala assim: porque estou zeloso de vós. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou fazendo isso aqui como se fossem as nossas palavras para vocês. Tomando as palavras de Paulo, dando aqui continuidade agora, como se nós estivéssemos falando isto com vocês. Porque estamos zelosos de vós, com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma maneira, de alguma sorte, corrompido também os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmãos, falar em santidade nos nossos dias hoje, na verdade, não está sendo muito fácil falar
quando nós estamos percebendo a humanidade que está sendo levada impiedosamente à prática do mal. Parece de verdade que a gente está andando na contramão, porque a humanidade está cada vez mais ficando pior. E esse espírito, essa influência, ela tem alcançado alguns de nós. Esse espírito parece que tem entrado no seio da igreja, e para muitos, quando se fala em santidade, parece ser um assunto pesado. Pesado por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de uma liberalidade, onde não se tem mais limite para nada, onde parece que as pessoas, a humanidade, perderam o senso, né? Perderam o bom senso, melhor dizendo, da vida. E a vida piedosa, ela parece não ser entendida por muitos. Até mesmo agora falando para nós. Parece que nós também não estamos entendendo muito bem o que é esta vida piedosa. Estou falando de vida dedicada. Estou falando de vida compromissada. Estou falando de vida autêntica, meus irmãos. Aquela autenticidade da vida cristã, que parece que muitos estão perdendo o vigor dessa intensidade. Aos poucos, parece que a gente vai escorregando, a gente vai sendo levado aos poucos a uma conformidade com esse sistema, e quando a gente vai acordar, ou quando alguns parecem estar acordando, ele não tem mais força para voltar. É como se ele já escorregasse um tanto, que ele não consegue mais, e quanto mais ele se mexe, parece que ele vai para mais distante ainda. Mas se Deus requer de seus filhos que vivam em santidade, é porque isso é possível, querido. Deus não está pedindo de nós nada que não fosse possível. Deus não está requerendo de mim e de você nada que fosse possível. Ele está requerendo de nós exatamente aquilo que nos torna capaz de entrarmos no seu reino, porque de outra forma não há possibilidade. Você consegue entender isso, irmãos? Não existe outra possibilidade. Não tem outra forma, queridos. A vida cristã, ela não pode estar pautada numa vida dúbia, num viver dúbio, um pouco para Deus, um pouco para mim, um pouco para o mundo, não. Por isso nós vivemos um conflito, por isso uma guerra. E esta guerra, ela está diretamente ligada a nós. A carne, a nossa vida, os nossos desejos, as nossas ambições, ela confronta diretamente com o desejo do Espírito Santo para com a vida de cada um de nós. Aí está a luta, aí está a guerra, e a decisão é minha e tua. E é isso que pesa, irmãos, sobre nós. A decisão vai estar sempre conosco. O desejo de Deus é que nós cresçamos nele. A ação da nossa carne e do sistema desse mundo é que a gente distancia cada vez mais de Deus. Mas nós estamos habilitados e capacitados, com a ajuda do Espírito Santo, a tomarmos a decisão certa. Depende de nós. Não se deixe enganar, meu querido. Não permita que o pecado original te destrói. O pecado original é um só. Só existe um pecado original. As outras são consequências. E o pecado original é aquilo que o pastor já falou aqui hoje de manhã. O pecado original é nos levar a desacreditar
que aquilo que Deus falou é a verdade. Esse é o pecado original. Esse é o pecado original. É isso que o diabo fez com Eva. É levar a desacreditar na autenticidade da palavra de Deus. Ó, não é bem assim. Não é bem assim. E muitos dos cristãos, eles rebatem para justificar uma prática ou um hábito de pecado, dizendo, mas eu não vejo que a coisa é bem assim. Isso é uma radicalização. Né? Não é bem assim. A coisa não é desse jeito. Existe exagero nessas coisas. E aí, irmão, o que aconteceu? O mundo tornou o que é. E Paulo fala, eu temo. Nós estamos zelosos de vocês. Nós estamos empenhando esforço, orações, jejuns, estudo da palavra, pesquisa na palavra, buscando as riquezas da palavra, para enriquecer vocês. Mas tememos que alguns de vós caiam na astúcia, como a que Eva caiu, ou que o primeiro homem caiu. Irmãos, para eu falar isso para vocês, eu examinei muito meu coração, para saber se eu poderia falar o que eu estou falando com vocês aqui. Porque falar, até que não é muito difícil, mas falar o que se vive, eis a questão. E o nosso desejo, queridos, é que a igreja, que você, amados, mantenha a vida cristã em alerta. A santificação, queridos, a santificação, ela só é possível ser desenvolvida na vida de quem já foi justificado. A dificuldade de muitas pessoas de querer levar uma vida santa, ela não consegue, porque ela nem nasceu de novo ainda. Não tem jeito. Não tem jeito de santificar uma vida se a pessoa não tiver primeiro uma aliança estabelecida com Cristo Jesus na vida dele. Porque a santificação na vida do cristão é aquele processo para me guardar, para que eu não venha cair naqueles erros que eu cometia antes de conhecer a Jesus. Está entendendo, irmãos? Não tem como, vou me santificar se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, se a pessoa não tiver nascido de novo, justificada, e querer levar uma vida de santidade, não é possível. Simplesmente não é possível. E isso pode explicar o fracasso de muitas pessoas, que às vezes é um frequentador da igreja, é alguém que já aprendeu bastante, até já entendeu a linguagem bíblica, mas ela mesma, alguns ainda, não têm posição de compromisso com Deus, por isso, santidade ou santificação para ela não diz muito, porque ela ainda não passou pela porta, ela não entrou ainda pela porta. É só quem entrou pela porta que vai entender o que tem de bom lá dentro, para não permitir que nada do antigo entre por aquela porta que você entrou. Santificação é isso. É o cuidado diário da nossa vida. É o cuidado da manhã ao último minuto que você está no seu despertamento durante o dia. Então, santidade é isso, irmãos. Santidade só é possível para quem já entendeu a obra de Jesus e tem uma aliança com Jesus. Mas uma pessoa que não tem, uma hora está no pecado, né? Levar vida moral irregular, relacionamentos ilícitos, em vida em desacordo com a palavra de Deus. Não vai acontecer nunca santidade na vida dessa pessoa. Não vai. Você precisa entender isso. Você não consegue levar uma vida santa, é importante, querido, é importante você parar, buscar ajuda, para você não saber se talvez você está pensando que é, enquanto você ainda não é. Está certo, amados?
Pensa nisso, queridos. Pensa com carinho. É a tua vida. É a tua vida que está em jogo. Não é a minha, é a tua. Entende? Pensa nisso com carinho. Vamos só lembrar algumas coisinhas aqui que nós já sabemos. O que se entende por santificação? Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 17 e 18. Nós vamos ter projetado ali, ó. Primeiro, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Então, irmão, santificação significa tornar-se santo. E significa também que, ó, pelo que, Paulo também falando conosco, ó, pelo que saí vós do meio deles. Deles quem? Daqueles que vivem uma vida totalmente alheio a qualquer compromisso com Deus. Saí-vos do meio deles e separai-vos deles. É aquele mesmo princípio do Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas qual é o problema de muitos cristãos hoje? É que parece que ele tem mais prazer de estar lá do que estar numa posição de proteção da sua vida. Olha o que diz, ó. Não toqueis coisas imundas, aí eu vos receberei, diz o Senhor. Mas a primeira coisa que Deus está falando para desenvolver a nossa santificação com Deus, é sair do meio, ou sair do ambiente perigoso. É a primeira coisa, sair do ambiente perigoso. E muitas pessoas parecem que não sabem fazer essa diferença. Ele está no meio das festas, ele está em ambiente que ele não deveria estar, e ele está ali como se nada incomodasse. Olha, irmão, se nada incomoda, isso aqui é um alerta para você. Se você está nesse ambiente e isso não te incomoda, pode estar certo. Você está enganado. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele já vai se cuidar antes da possibilidade de estar lá. Isso significa que em muitas situações, ou muitos convites que você recebe, você vai ter que dizer não. Está entendendo? É simples. Não é difícil. É ter a hombridade de dizer não. Não quero estar lá. Esse ambiente não me serve. Verso 18, já lemos, né? Lá, ó. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Irmãos, é Deus que está pedindo isso para mim e para você. Não é nós aqui, somos nós. É Deus. É a palavra de Deus que está falando, saí-vos do meio deles. Não se associe a eles. Nós só devemos estar no meio deles para poder ganhá-los e tirá-los de lá. Aí está certo. Ah, mas eu vou lá porque eu quero aproveitar a oportunidade. Aí você vai lá, você bebe o que ele bebe, você, entendeu? Você faz o que ele faz. E daí? O que você vai fazer? Porque a questão, irmãos, é sermos luz e sal. E muitos não sabem fazer essa diferença entre o profano e o santo. É uma outra reclamação, uma outra afirmação de Deus. Quando ele olhou uma certa vez para o seu povo e diz, o meu povo não consegue fazer a diferença entre o que é profano e o santo. E muitos de nós não sabemos fazer isso. A gente vai comendo tudo. Depois tem uma má digestão, né? Essa má digestão, sabe o que é? Enfraquecimento espiritual. Você não vai ter mais prazer de orar, ler, né? De se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Você está com uma má digestão. Então, é muito importante nós entendermos isto. Santificação também, irmão, está relacionado com dedicação. Olha o que Paulo fala em Efésios 2:20. Muito conhecido esse versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo diz, ó. Já estou crucificado com Cristo.
Quantos aqui pode fazer essa afirmação? Quantos podem realmente afirmar isso? Eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu já estou comprometido com Cristo. Tanto que vivo não mais eu. Eu não estou mais vivendo para mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu estou vivendo a fé, eu estou vivendo na fé do Filho de Deus. Mas quem é esse Filho de Deus? Quem é esse personagem? É aquele que me amou e se entregou por mim. E este culto hoje, o propósito dele é nos lembrar disto, o que ele fez por mim. Mas estamos realmente crucificados? Estamos realmente mortos para este mundo? Este mundo realmente não faz parte mais da minha vida? Eu estou nele, mas não sou mais dele. É verdade isso para você, meu irmão? É verdade isso para você? É, Matias, para você? Isso é verdade para você? Bate no teu peito e diz para a tua alma: ô minha alma, isso é verdade para você? Faz isso, irmão. Faz aí, pode bater no seu peito e diz: ó minha alma, isso é verdade para você? Talvez você ficou constrangido agora, né? Mas é isso, amados. O céu é para os santos. Os céus é para os que estão procurando viver esta vida. E essa santidade, o recurso que nós temos para desenvolver por ela, na verdade, é o sangue de Jesus. Então, irmão, santidade é o tema do céu para nós. É Deus quem diz: sede santo, porque eu sou santo. Essa palavra santo aí, irmãos, o sentido real dela é separado. Não está falando de uma divinização, não está te endeusando, para você sentir: eu sou Deus. Não. Essa palavra santa aí, o sentido original da palavra é separação. É eu ter a capacidade de separar o que é bom para mim e o que não é bom para mim, o que me deve, o que me convém e o que não me convém. É a mesma palavra de Paulo, lá nos Coríntios, acho que é 6, versículo 10. Todas as coisas nessa vida são lícitas, estão aí a quem quiser. Mas eu não posso me deixar ser dominado por nenhuma delas. Amém, queridos? É uma palavra para você pensar mesmo, tá, amados? Não é para você ficar triste, não. É para você pensar. É para você sair daqui hoje, dizendo: Jesus, pode voltar que eu estou pronto. Amém, queridos? E o caminho para essa santificação? Qual é o caminho que Deus providenciou para me ajudar nesse processo da santificação? Além da obra de Cristo na cruz, além de tudo que Ele fez, além dele consumar a justiça de Deus, e a consumação da justiça de Deus na obra de Jesus, é o fato que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, a justiça de Deus ficou completa e consumada. Mas quais são os recursos que Deus providenciou para chegarmos a essa estatura? Ele fala isso conosco em Efésios 4, versículo 12. Olha o que está escrito lá. Efésios 4, 12. O versículo 11 está falando dos dons de Cristo, né, manifestado em homens. Né, através da vocação ministerial, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, né, são 5 ali os dons de Cristo, e os dons de Cristo são manifestados em homens. Ele vocaciona, habilita com esses dons, para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento meu e teu. Então nós aqui, queridos, nós não estamos aqui para enfeitar esse púlpito. Deus sabe do que eu vou dizer aqui, e Ele é testemunha disso. Eu queria estar aí no seu lugar. Entendeu? Eu queria estar aí ouvindo do que está aqui falando. Mas,
o que o versículo 12 está dizendo, que nós, ou aqueles que Deus levanta e constitui sobre a tua vida, uma cobertura, mestre para te ensinar, tem em vista o teu aperfeiçoamento. Para quê? Para a obra do ministério, para o seu desenvolvimento no reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, com essa finalidade. E todos que são levantados no corpo, como um destaque de liderança, é Deus nos dando o maior recurso para que cresçamos mais rapidamente. Olha o que diz o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Isso aqui pesa, né? E ela pesa sobre as autoridades espirituais. Então, queridos, me permita dizer, se você resistir qualquer um destes que estão aqui colocados para falar, às vezes, aquilo que você não quer ouvir, permita dizer isso, amados, para dizer para você o que você deve fazer, e quando você resiste isto, você está resistindo o próprio Deus. Você está resistindo uma ordenança de Deus. E sabe qual é o resultado dessa resistência? Condenação para mim mesmo. Está em Romanos 13 isso. Queridos, aprendam a ouvir, aprendam a obedecer, aprendam a praticar. Agora, se você estiver ouvindo qualquer coisa de nós que esteja fora da palavra de Deus, você tem todo o direito de vir e nos repreender. Você tem todo o direito. Mas eu creio que deste púlpito, a lei do Senhor tem sido dita. E a nossa preocupação é de guardar esse púlpito. É de guardar a sua vida. Mas você precisa ter um coração aberto para aprender. Senão, você pode estar dentro desse barco e não chegar no destino desejado. Amém, amados? Não fica triste comigo não, tá? Sou pastor. Pastor só sabe falar com ovelhas, tá? É a minha preocupação, irmãos. Eu estou falando isso aqui porque eu estou preocupado com muita gente. Muitas pessoas. Parece que o temor de Deus está fugindo da vida dela. A santidade também tem essa separação, esse projeto todo de Deus, tem como propósito fazer o quê? Me fazer crescer dentro desta nova família. Que nova família é esta? É a igreja, irmão, que ela é composta por homens e mulheres que entenderam a obra de Cristo, esse mistério que lá no Antigo Testamento estava oculto e que foi revelado depois de Cristo, o mistério, a igreja. Entendeu, amados? A santidade, ela é necessária. Essa constância na vida de santidade, ela é necessária, porque nós fazemos parte de um povo, e a palavra de Deus nos reconhece hoje. Olha como ela reconhece, 1 Pedro 2,9, olha como que a palavra de Deus nos reconhece. Olha lá, ó. Está falando, essa palavra, você está dentro dela, ó, mas vós sois a geração eleita. Quem que é essa geração eleita? É todos aqueles que foram justificados. Então, se você foi justificado, essa palavra é para ti, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Se tem real, é porque tem o irreal. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou ou transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o alvo, isso é o que Deus quer ver em cada um de nós, porque Deus nos vê assim, ó. Você é uma nova geração. E dentro dessa nova geração, o que você está produzindo?
O que nós estamos produzindo para que essa nova geração, que é separada de um mundo podre, corrompido como este, de um mundo totalmente que vive uma vida degradante, este povo aí está no meio desse povo. E nós estamos no meio dessa gente para quê? Para proclamar as virtudes de quem? Daquele que nos separou deste mundo. Não é para a gente viver igual. Não é para a gente ser igual. Não. É para sermos diferentes. Nós estamos nessa sociedade aqui, irmãos, sem Deus, alienada de Deus, para mostrar essa sociedade que tem um povo diferente. E a diferença desse povo não é um esforço meu, não é eu me esforçando para ser diferente. Alguém me transportou, alguém me justificou, alguém me declarou justo. Nossa, que tremendo isso. Que coisa fabulosa isso. Eu estou falando para nós, queridos. E além de todo esse trabalho do Espírito do Senhor, é só através, querido, da nossa identificação com Cristo, dessa justificação. A santificação, se você foi justificado, se você considera uma pessoa nascida de novo, isso tem que ser evidente na nossa vida. Eu vou até dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que realmente vivem essa verdade, ela não preocupa a liderança. Incrível, né? Não. Eu nunca fui preocupação para os meus líderes. Eu me converti com 12 anos de idade. Não tinha bem 12 anos, eu tinha 11 anos quando eu me converti. Mas eu converti mesmo, eu entendi a obra de Cristo para a minha vida. Nunca preocupei meus líderes. Nunca precisei que os meus líderes talvez perdessem sono por causa da minha vida. Eu entendi a minha aliança com Deus desde que eu entendi Jesus. Na minha adolescência não dei problema para os meus líderes. Na minha juventude não dei problema, preocupação para os meus líderes. Eu acho que eu saberia escrever todos os anos da minha vida. Eu saberia escrever. A minha justificação, ela é um dia definido. O dia que eu fui chamado é um dia bem definido. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo é um dia bem definido na minha vida. Estou andando com Deus, porque eu tenho um alvo. O meu alvo é estar com Ele para sempre. E se todos nós tivermos este alvo bem definido, irmão, o barco só vai andar livremente. Entendeu? E vai entrando, pode ir entrando aí que meu barco consegue te levar. Pode ir entrando, meu barco consegue te levar. Amém, queridos? É isso aí. Agora, os passos para a gente experimentar essa justificação, não é justificação, para nós desenvolvermos a salvação, é uma vida de comprometimento com Deus mesmo. E nós temos que vencer. E esse recurso para vencer a nós mesmos também nos é dado. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. Nós não estamos sozinhos neste caminhar com Deus. Nós temos um grande ajudador. O Espírito Santo, que muitas vezes ele gostaria de levar a gente a dar um passo a mais. E o trabalho que damos para ele é de voltar atrás e reconhecer que não é daquela forma, eu resolver isso, me arrepender, consertar aquilo e avançar de novo para Deus. A vontade de Deus, querido, para todos nós, é que sejamos filhos santos, separados para Ele. O que deve santificar em nós?
O que deve santificar em nós? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, esse texto é o texto mais citado aqui na nossa igreja, eu acredito, né? Olha o que diz. 1 Tessalonicenses 5, 23, ó. E o próprio Deus vos santifique, e o próprio Deus de paz. Essa é a característica do nosso Deus, né? E o próprio Deus de paz. Porque o propósito de Deus para nós é paz. Ele diz que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são de paz. Ah, irmão, isso é muito lindo esse negócio. Tudo que parte de Deus em relação a mim e a você é para vivermos em paz. Mas então por que eu tenho uma vida totalmente atribulada? Uma boa pergunta, né? Seria bom a gente examinar por que essa tribulação constante? Por que nunca paz? Por que nunca esse gozo no Senhor? Por que nunca essa realização? O que está errado? Mas olha, o próprio Deus da paz vos santifique completamente, ponto e vírgula. O vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível. Sabe o que significa isso? Nós temos que viver uma vida que nada nos coloque numa posição de repreensão. Como estamos agora? Não existe nada de repreensível em nós? Mas por que esta vida conservada e irrepreensível? Para uma finalidade, qual é? Para a vinda do Senhor. Irmãos, é para isso. Será que é só para isso? Né? Falar da vida do Senhor, será que é tão barato para dizer só para isso? Não, é muito mais. Essa vida irrepreensível é para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então está claro mais uma vez para nós, que Deus nos chamou, Ele nos separou, e agora Ele quer que nós nos preservemos separados, irrepreensível. O que nos torna repreensível diante de Deus? Aquilo que esse sistema pode causar contra nós. E a primeira ali é a santidade do Espírito, né? É com o Espírito que o homem tem consciência do certo e do errado. Agora, se o nosso Espírito não está repreensível, como que a gente vai discernir o que é certo e o que é errado? Se eu não estou limpo, se a minha vida íntima, de comunhão, se o meu espírito não está bem, se eu não estou em sintonia com Deus, lá em Provérbios 20, versículo 7, diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. O contato nosso para com Deus era no nível espiritual, é no sobrenatural. Se essa relação não está bem, com certeza as outras também não vão estar. Salmo 32, versículo 2, olha o que diz: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há mentira, não há dolo. Olha, o homem feliz é este, é aquele para quando Deus olha para ele e diz: eu vejo meu filho nele. É isso, irmão. Quando Deus olha para o homem, ele vai ver duas coisas. Ou ele vai ver o filho dele, ou ele vai ver o homem morto. O Salmo 51, 10 a 12, olha o que diz: cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando foi que você fez essa oração para Deus? Quando foi a última vez que você falou: Deus, cria em mim um coração puro? Mas quando foi que você disse pela última vez: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá? Nós só sabemos muitas vezes a oração assim: Deus, me dá isso, me dá aquilo, Deus, eu quero fazer aquele negócio, Deus, me dá essa oportunidade para poder ganhar dinheiro aqui. Não está errado você ganhar dinheiro não, irmão, tá?
desde que seja justo também, né? Mas olha lá, cria em mim. Irmãos, esse tipo de oração, ela só vai nascer na vida de uma pessoa que está entendendo a seriedade de vida para poder estar com o Senhor. Um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Deus, é como que dizendo, Senhor, por favor, seja o Senhor quem me governe. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Como que está a tua alegria de salvação? Daquele dia que você nasceu de novo e hoje. Como que está? Qual a dimensão? Ela ainda existe? Existe? Quando se fala da volta de Jesus, você se alegra ou você fica tenso? Ai, né? Mas Jesus não pode voltar tão logo não, né? Mas qual é o sentimento que está dentro de você? Quando se pensa, e quando se fala de Jesus está voltando, você fica alegre, desejoso, ou você fica tenso, com medo? Pode ser, querido, que está precisando de um renovo. E esse renovo não é a oração de um pastor ou de alguém por você. Esse renovo é você ir à presença de Deus, orar, se encher de Deus. Amém, amados? É isso. A pista é essa. Não é correr atrás daquele que está abençoado, não. É você correr atrás para ser um abençoado igual. É você andar com uma intensidade maior em busca daquilo que está determinando o teu futuro. Irmão, nós não vivemos nesse mundo para nós, não. Esse mundo aqui é passageiro, queridos. Gente, é um período de 0 a 70, 80 anos de vida. É uma coisinha, é nada diante da eternidade do nosso Deus, a eternidade que não tem começo nem fim. É um tempo. Esse tempo que nós vivemos aqui, irmãos, é o tempo que Jesus fala, é o ano aceitável, é o tempo da salvação. Se nós perdermos esse tempo, um abraço. Então nós vamos cuidar, querido, para que as coisas desse mundo, elas não venham a ser embaraço na nossa vida. Nós temos que viver com prudência, com sabedoria, com entendimento. Tem muitos textos aqui, irmãos, mas não vai dar para a gente avançar. O tempo está indo. Mas se você estiver entendendo até agora, está bom demais. Porque o nosso objetivo aqui, queridos, é mexer com você. É mexer. Deus mexeu conosco, agora estamos mexendo com você. Nosso propósito é fazer, irmão, acorda. Se você acha que você está, acorda, irmão, desperta. Desperta, porque está chegando a nossa hora. Desperta. Depois vem, em segundo lugar, a santificação da alma. Nós já aprendemos aqui, com muitas ministrações amplas, que a alma é a sede da vontade, dos sentimentos e das nossas emoções. E se os nossos sentimentos e a nossa vontade forem puras, as nossas ações também serão puras. Mas qual é a tua vontade agora? O que você está querendo? O que você está desejando hoje, irmão, para a tua vida? Vamos desejar crescimento em Deus. Vamos desejar intimidade com Deus. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos nos envolver com o reino de Deus. As outras coisas, irmãos, deixa que Deus vai cuidar disso. É Jesus quem falou isso. Busque primeiro o reinar de Deus na sua vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas existe na vida de alguns uma loucura para buscar as coisas. E o pior é que ele até recebe as coisas. Ele acha que aquelas coisas que ele recebeu é só dele. Ele não consegue abençoar ninguém com as coisas que ele recebeu. E ele vive como se as coisas só dele, só para ele. Não é não, meu amado. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos acrescenta, em termos de materiais ou algumas conquistas nesse campo, é para você abençoar a vida, abençoar o reino de Deus. Não é para você dizer, eu tenho isso, tenho aquilo. Você vai morrer igualzinho o outro. E vai ser colocado no mesmo caixote igual
e nos outros. A única diferença que pode ter é que você pode ganhar uma roupa melhor do que aquele que morreu pobre, né? Mas vai todo mundo ali, né? Então, amados, vamos nos despertar, igreja. Vamos buscar a Deus. Vamos orar. Vamos olhar para o nosso irmão e sentir um com ele. Vamos olhar para aquele que está à minha direita e à minha esquerda. E vamos estar atentos às necessidades deles. Vamos dividir, vamos viver em comum a nossa fé e os nossos cuidados de uns para com os outros. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos. Filipenses 2, de 2 a 5. Já estou concluindo aqui, tá, irmãos? Nós ir para a ceia. O versículo 1 diz, né, se há algum gozo em Cristo, se há alguma coisa do Senhor, então completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo, e pensando a mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Esse é o caminho de Deus para nós. Quando eu me acho melhor do que o meu irmão, eu me separo dele. Mas quando eu vejo alguém maior do que eu vou querer então conhecer o que ele fez crescer. Esse é o princípio de vida cristã. Verso 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí arrebenta com a gente, né? Aí arrebenta conosco. Nossa, Deus não precisaria fazer nada disso. Mas vamos ver o que está dizendo lá na frente, ó, o 6. O qual, tendo a forma de Deus, sendo Deus, por um momento não considerou ser igual a Deus, coisa que ele poderia dizer, eu jamais vou botar em risco a minha vida, se tornando, igualando ao homem, jamais. Jesus poderia, ele poderia dizer isso, eu não vou pôr em risco a minha vida de jeito nenhum, mas eu foi o contrário. Olha o versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhante a mim e você, e nesta condição, verso 8, achado nessa forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte numa cama esplêndida. É isso o texto está dizendo? Morreu confortavelmente, coberto com um cobertor de cetim, um travesseiro de espuma na melhor. Foi assim? Não. Foi na cruz. Foi na cruz que ele morreu. Tudo isso para nos ensinar que o caminho de estarmos com ele é esse. Esse é o caminho, queridos. Para desfrutarmos de uma eternidade de gozo e paz, esse é o caminho. É olhando para Jesus, imitando a sua obra. E para finalizar aqui nessa palavra, vem a santificação do corpo. E aí, hein? E agora? Meu espírito tanto bem com Deus, a minha alma, o meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Será que é assim? Vamos ler esse último texto, aí eu vou parar aqui. Vamos ler esse último texto. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Primeiro é Colossenses capítulo 3. Olha o que Deus está falando para mim e para você ali, através do apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Lá diz assim, ó. Se pois fosse ressuscitado com Cristo, aí volto de novo, para mim e para você. Isso é verdade para você, querido? Você pode dizer amém? Você já ressuscitou? Lá em Romanos 6 diz,
Nós fomos ressuscitados com Ele para viver em novidade de vida. É vida nova mesmo. Não é uma vida mais ou menos. É vida nova. É uma vida de homens e mulheres de Deus. Não é uma tentativa de querer ser diferente, não. É uma mudança, é para mudança radical. Se, pois, fosse ressuscitado com Cristo, então qual é o nosso lema agora? Buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra. Buscar as coisas que são de cima e não, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? 3. Porque morreste. Morreste para quê? Eu morri para esse mundo. Eu morri para o mundo da mentira, do engano. Eu morri para a falsidade. Eu morri para mim mesmo. Eu morri para a imoralidade. Eu morri para as bebedeiras. Eu morri para tudo aquilo que o ímpio pratica. Eu morri. Então, se já morreste, então a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se ela está escondida com Cristo em Deus, então Deus quer que eu pense as coisas de lá, onde Ele está. E não aqui da terra. E a gente vive assim como que num elástico, né? Nós estamos aqui, se eu estiver pensando em Deus, eu estou olhando para cima. Mas a hora que eu deixo de pensar nas coisas de cima, eu olho para baixo. E quando eu olho para baixo, eu estou identificado com o mundo que está sem Deus. E quando vive essa vida, quantas pessoas vivem essa vida olhando para baixo, dizendo, eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. Se eu continuar afirmando isso, eu estou dizendo, Deus, mais uma vez, o Senhor é mentiroso. E a Bíblia diz, mentiroso seja eu, e você, Ele não. Se tem alguém mentiroso nessa parada aí, somos nós. E quando eu estou dizendo que eu não consigo vencer uma droga de um tabagismo, uma droga de alcoolismo, uma droga, sei lá, de hábito de mentira, de falsidade ou qualquer coisa nesse sentido, eu estou dizendo que Deus não é verdadeiro naquilo que falou. Eu preciso morrer para o mundo da desonestidade, da mentira, da imoralidade, da inimizade, do mundo, dos subornos. Oh, meus queridos, Deus nos quer ter com Ele, mas para isso ser verdade, eu tenho que estar em alerta. Amém? Vou parar aqui. Venha mais. Coloque-se de pé, querido. Vamos orar. Amém. Fala assim para você mesmo. Obrigado, Deus, pelo teu amor para comigo. Fala isso para Deus. Obrigado, Senhor, por teu amor para comigo. Quero convidar, que os diáconos já podem subir aqui. Mas eu quero ter um momento aqui, dar um momento para você, para mim também. Irmãos, olhe para cima. Quando você olhar para baixo, é só para você olhar, para você ter conhecimento de que existem perigo e dizer, eu estou fora. Lembra daquele versículo, o primeiro que nós lemos? Cristo, Ele nos chamou para a liberdade. Cristo, Ele nos colocou numa posição que eu posso decidir olhar para lá ou olhar para cá. Entende? Isso Jesus venceu por nós. Ele também nos coloca nessa posição de fortes. Ele nos libertou. Está aí, pois, firme nessa libertação que Cristo te deu. Para você, irmão, ver o mal lá e não desejá-lo. E quando você olha para cima e dizer, Senhor, eu sou dali. É isso que Deus... É simples, queridos. Não tem nada complicado. É uma questão de decisão apenas. Decisão. É só tomar a decisão certa. As demais coisas Deus faz. Amém. Pode tomar posse disso. Quero orar por você, irmão. Querido Deus,
Como o Senhor é extraordinário. Como o Senhor é lindo, maravilhoso, cheio de graça e cheio de glória. E o desejo do Senhor, o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que nós vivemos numa terra estranha, isso é o Senhor mesmo que fala para nós. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de oposição, é um mundo que está no controle. O sistema desse mundo está no controle de Satanás, mas o governo está nas mãos de Cristo. E a igreja está aqui, nós ainda estamos aqui. Pai, que esta igreja, que cada pessoa aqui, Pai, seja um valente, seja de